faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua. Muito bom dia, você que está nos acompanhando para mais uma EBD online. Bom dia para você que está sintonizando nesse domingo 26 de dezembro de 2021. Nós aqui estamos gravando este programa, esta aula. Nós estamos na segunda-feira, dia 20, é isso? Hoje é dia 20, mas você está acompanhando aí no dia 26, aqui no nosso canal do YouTube. Como nós não trabalhamos com mentira, já falamos a verdade já de cara, né, Luiz? Então, hoje estamos aqui para trabalhar, estudar, né, aprendermos juntos a lição número 12. E quem está comigo aqui é o pastor Luiz, que nesse trimestre, desde que nós mudamos o formato, tem tido cadeira cativa aqui com a gente, né? Esteve em todas as lições, né, Luiz? Sim, em todas, né? Depois tivemos outras participações, né? Outros irmãos nos auxiliaram ao longo do trimestre, mas hoje nós estamos aqui nós dois para esta lição. E está aqui também juntamente com a gente o irmão William, que vai fazer a parte aí dos bastidores. Então, tudo bem contigo, William? Tudo certo, a paz a todos. Tudo tranquilo, pastor. Deixa eu te perguntar uma coisa, nesse horário, né, porque domingo de manhã, quando a gente faz ao vivo, sempre entra o cachorrinho junto, né? Esse horário o cachorrinho está dormindo? Acho que ele já está dormindo, pastor. Então tá. Eu sei da rotina dele do domingo de manhã, tá? Não vamos ouvir o latido do au-au do cachorrinho lá do vizinho do William, né? Bem, a gente está fazendo, nesse momento aqui, da gravação deste programa, desta lição, nós estamos fazendo a interação por dentro do nosso canal do Telegram, do nosso grupo, melhor dito, do nosso grupo do Telegram. Então, temos algumas pessoas que estão com a gente, provavelmente mais alguém vai entrar, não é usual, o pessoal está muito mais acostumado a participar
através, né, do chat do YouTube. Daí hoje a participação no chat vai ser na hora da transmissão. Então, quem estiver acompanhando aí no domingo de manhã vai poder estar interagindo também pelo chat normalmente, mas nós aqui agora, nesse momento, a interação vai ser pelo nosso grupo do Telegram, que nós chamamos de EBD Online. Temos algumas pessoas que estão com a gente já aqui, outras vão entrar. Temos também a nossa pergunta da enquete. Então, William, apresenta para nós aí, tanto a pergunta da enquete referente à lição número 12, e também se há, né, já temos alguém que está dentro do grupo com a gente aí, que vai estar interagindo conosco, né? Certo, pastor. Então, na nossa enquete, a pergunta é: você já recebeu um não de Deus? E já temos aqui algumas respostas, né, pastor? Mas acho que vamos deixar para mais para frente ali, depois do ponto 1, talvez? Ou o senhor já quer que eu fale uma porcentagem atual? Não, não, pode deixar para depois. Vamos só incentivar o povo a entrar agora, né? Isso. Então, vá lá e responda, quem não respondeu ainda. E aqui no nosso chat, né, estão acompanhando conosco, temos os nossos irmãos, a Elisângela Borges, o Matheus Gomes, a Keila Inácio e a Sani. São quem está conosco aqui, né, no chat ao vivo. Ok. Bem, essa lição, ela sai um pouquinho daquela pegada que nós vimos de tratar as questões do coração, as questões emocionais, e aqui vai diretamente ligado a algo que nós muitas vezes temos assim dificuldades de aceitar, de entender, que é quando nós nos deparamos com um Deus soberano, quando nós nos deparamos com um Deus que também diz não. E nós teremos aqui, né, então, ao longo desse tempo que nós passaremos juntos, uma meditação, a partir da lição aqui, número 12, escrita pelo pastor Elton Mello. E me chama a atenção que o texto áureo, Lucas 22, 42, já começa dando um exemplo nessa direção, onde o próprio Jesus, o Filho amado de Deus, se a gente lembrar, né, que quando Jesus está no ato do batismo, o relato bíblico nos diz que uma voz bradou do céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. O Filho amado de Deus, em Lucas 22, 42, Jesus fala o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Dessa narrativa, nesse versículo, se nós formos ler o versículo seguinte, nós não vemos Deus falando qualquer coisa, foi um silêncio, mas esse silêncio foi um não de Deus para Jesus naquele momento. Então, o nosso alvo hoje, nessa lição, é nós percebermos que o não de Deus, ou das pessoas, não necessariamente significa derrota ou desaprovação final, mas uma oportunidade de recomeço. Ainda aqui na introdução, a primeira pergunta a primeira linha da página 66. O que fazer quando Deus diz não? O que fazer quando Deus diz não? Então, vamos começar o nosso bate-papo. Hoje vai ser mais estilo ping-pong, né? Nas outras vezes, quando tem mais participantes, a gente joga e vai para um, vai para outro. Hoje vai ser mais estilo ping-pong. Então, quer dizer que Deus diz não, Luiz. Deus não atende todos os nossos desejos. Então, pastor,
é que a primeira coisa que a gente tem que aprender é que Deus não é servo, Ele é Senhor. Ele tem um domínio de todas as coisas. Servos somos nós. E que Ele é o Senhor e Ele tem um domínio de todas as coisas. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele tem o governo de todas as coisas. Portanto, Deus sabe o que é o melhor para nós, e se Ele tiver que dizer não, Ele vai dizer não. Se as coisas não andarem como nós queremos, nós temos que entender que a soberania de Deus é quem prevalece. Amém. A gente, pelo menos eu, cresci ouvindo assim que Deus sempre responde, porém, a sua resposta, ela pode ser sim, ela pode ser não, e ela pode ser espere um pouco. A questão é como nós vamos lidar com isso, né? Às vezes a gente não quer esperar, a gente não sabe esperar ou não sabemos ouvir o não de Deus. Aqui na introdução ele fala assim, no primeiro parágrafo ainda: no fundo achamos que temos o direito ou algum mérito pelo qual Deus nos deve um favorzinho, e dessa forma nunca nos dirá um não. Há até uma corrente de pensamento positivo que afirma que todas as respostas de Deus para nós é sempre um sim. Então, essa corrente teológica está aí hoje, né? E há uma linha de pensamento de que a gente vai, digamos, fazendo prevalecer até mesmo a nossa vontade, porque Deus não diria um não, né? Eu acho que daí entra naquela questão, pastor, das pessoas começarem a dizer determina, né? As pessoas começarem a dizer determina, toma posse, quando que, na verdade, nós não somos ninguém para determinar alguma coisa. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser humildes e completamente dependente de Deus. Veja na oração do Pai Nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, vamos ler aqui. Eu posso ler todo, mas vou ler o 9 e 10. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a minha vontade. É a minha vontade que tem que ser feito? É aquilo que eu determino que tem que ser feito? É aquilo que eu digo que tem que acontecer e vai acontecer? Como uma varinha de condão? É nós em quem determinamos o nosso Senhor, então ele passa a ser servo? Não, a oração do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de Deus. O próprio texto áureo, que aqui o pastor leu, em Lucas capítulo 22, 42, diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ora, o que Jesus queria ali, humanamente falando, é que passasse aquela situação, né? De uma vez, que ele não precisasse ter tanto sofrimento, mas que, porém, se cumprisse a vontade de Deus Pai. Então, é isso que nós temos que cuidar, pastor. A soberania de Deus. Colossenses 1,16 diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Então, Ele tem o governo e o domínio, e nós não determinamos nada. Nós vamos de acordo com a vontade dEle. Óbvio que nós podemos e temos embasamento bíblico para pedir, para orar, para ter cura, para haver milagres, sim, mas não é uma determinação nossa. O que prevalece é a vontade de Deus.
Aqui o pastor Elton coloca que existem algumas promessas, alguns planos, promessas que estão alinhadas ao plano de Deus, que, claro, essas aí terão o sim, né? Ou já têm o sim. Mas, né, o que fazer, então, quando se recebe o não divino? Ele faz aqui algumas perguntas, né, no final aqui da introdução. Por que Deus nos diz não? Como Deus recompensa a nossa obediência quando nos diz não? Então, respondendo essas perguntas, ele vai trabalhar aqui 3 propósitos divinos acerca dos nãos de Deus para nós. Então, compreendamos 3 razões pelas quais Deus nos diz não. Então, ele vai trabalhar 3 pontos aqui, né? Então, o primeiro ponto vai ser que Deus deseja nos manter humildes, então a nossa humildade vai ser trabalhada aqui, né? Muitas vezes também Deus nos usa como exemplos, e tomara que sejamos bons exemplos, né? E o terceiro, Deus não compactua com o nosso pecado, em outras palavras, assim, Deus não passa a mão por cima, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto, Deus deseja nos manter humildes. Nós temos aqui o primeiro texto inspirativo, que é 2 Coríntios capítulo 12, de 7 a 9, que é aquela ocasião em que Paulo, ele passa, então, por uma situação que é denominado aqui, né, um espinho na carne. Há, talvez ali, no meio teológico, algumas questões levantadas. Não, isso é doença, não é doença. Me parece que a maioria concorda que seria uma doença, fazendo um link também com outras passagens dele com algum problema nas vistas, né, nos olhos e tal. Então, a questão, né, a gente aí considerar que, bom, pouco importa até se era uma doença ou não, né? Quer dizer, para Paulo importava muito, né? Para Paulo importava muito. Mas o que fica muito claro aqui é que Deus disse não. Deus disse não para Paulo. E respondendo, como está aqui, ó, em 2 Coríntios, do 7 a 9, diz assim, ó, no verso 8, 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, ou a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele ora para se ver livre daquela situação. Ele ora para se ver livre daquela situação, só que Deus diz não para ele. E aqui é o apóstolo Paulo, né, Luiz? Paulo. Porque se fosse o Gessé pedindo, não, quem é o Gessé, né? Mas aqui é o Paulo, né? Um exemplo, né? Um grande líder, missionário dos gentios. Mas no versículo 11 nós percebemos que Paulo diz assim, fui nécio ao me gloriar-me, né? Ao me gloriar, ou ao gloriar-me. Ou seja, o que é nécio? Novo na fé, fui como um novato pedindo isso. Ou seja, cada um se coloque na sua humildade, na total dependência de Deus. Seja humilde e Deus vai te colocar. Como diz aquele versículo, pastor, seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Servo bom e fiel. Né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Isso tem a ver com a humildade, com a total dependência de Deus. É isso que nós temos que entender. Paulo dependia de Deus, só que ele viu que fez uma meninice. Fui nécio ao gloriar-me. Nécio, novo na fé, inexperiente. É isso que quer dizer a palavra nécio. E aí Paulo se arrepende e entende que ele tem que ficar humilde e depender exclusivamente da vontade de Deus. No último parágrafo aqui desse ponto 1, na página 67, diz assim, então a primeira razão pelo qual Deus nos diz não
tem a ver com a necessidade de nos mantermos em sua dependência e nos permitirmos ser usados por Ele. Aqui até ele vai dizer o seguinte: de alguma forma, Paulo precisava ser freado, colocado no seu lugar, embora sendo um obreiro de alto preparo e valor para a obra do Senhor. Então, Deus entendeu que o melhor, mesmo sendo contrário àquilo que Paulo pediu, o melhor era não atender esse pedido de Paulo. O senhor veja que no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18, na Bíblia King James atualizada, o próprio Paulo escreve o seguinte: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição humilde e de humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança no Senhor por todos os santos. Então, aqui o próprio Paulo escreve que orai em todas as circunstâncias, né? Com toda petição e humilde insistência. Então, nós devemos insistir, mas não quer dizer que tu vai receber um sim. Quer dizer que tu tem que ser humilde e dependente de Deus. Essa palavra dependência eu vejo que é a chave aqui, né? Porque o que Deus disse para Paulo, assim, Paulo, eu vou te dar um não, até porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua limitação, na tua fraqueza, mas fica sempre dependendo de mim, né? Não é aquela questão de ficar choramingando, virar o beicinho, Deus não faz o que eu quero, então não quero agora mais, não vou mais servir a Jesus. Então não vale a pena. Né? Alguma vez tu já ouviu? Eu já ouvi. De pessoas menino mimado, bate o pé no chão, então eu não quero mais. Imaturidade, né? É porque ele não quer Deus, ele quer servo. Então aquela ideia do Deus Papai Noel, também é época de Natal agora, né? O Deus que ele vai servir enquanto ele está trazendo, me dando os presentes que eu desejo. Bem, a aplicação aqui, assim, ó, será que alguma vez temos percebido em nossa própria vida que o não de Deus é para que nos coloquemos sob sua dependência? Olha, é isso que nós falamos, a pergunta vem bem nessa direção, né? Será que o não de Deus, ele serve também para nós amadurecermos, para nós crescermos, e para nós permanecermos na dependência do Senhor? Então, essa pergunta nós podemos aí, então, fazer, né, para nós mesmos e procurar, né, e procurarmos responder para nós mesmos. Vamos ver aqui, William. Estás aí, William? Pastor, sim, estou aqui. Está tudo tranquilo, tudo sob controle? Tudo tranquilo, tudo tranquilinho. Tá bom. O pessoal que está participando com a gente está aí, né? Sim, todos aqui. Bem, eu queria colocar aqui, já que o pessoal está no grupo do Telegram também, participa, está aqui dentro, né, digamos assim, da própria sala de produção nossa aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Vocês têm o microfone aberto aí, né? Com relação a esse ponto 1 aqui. Vocês já olharam por essa ótica? E aí, tu, William, o Felipe está aí também, né? Estou vendo, o Matheus, né? Também a Sani, a Elisângela. Vocês já tinham ouvido alguma mensagem, alguma pregação sobre o não de Deus ou não? Olha, eu estou tentando lembrar aqui, pastor, eu não me lembro de ter ouvido alguma coisa específica, né, sobre o não de Deus. A Sani colocou aqui no chat agora que sim. Se quiser, pode até abrir o mic e compartilhar conosco, né, pastor? Pode sim. Pode abrir o microfone e a gente ouve pelo menos o áudio aí da Sani, né? Se ela puder abrir, né? Mas, de alguma forma, né, isso também representa o quanto, de repente, nos nossos púlpitos, a gente tem muito mais uma mensagem de afirmação a respeito dos sims, né?
e bem pouco dos nãos. É claro que talvez não tenha muito sentido a gente ficar falando sempre sobre o não, mas é importante sabermos que esse não pode vir, né? Esse não pode acontecer. E se ele acontece, tem algum propósito. Ninguém quer falar pastor, aí? Alguém quer falar? Sim? a Elisângela colocou aqui no chat. Sempre pensei que o não de Deus fosse meu livramento. Colocou. É. E a Sani tinha aberto o microfone, mas fechou de novo. Não sei se quer Eu falar. abri o Não, é só para dizer para vocês que eu já tinha escutado, tanto que eu estou vivendo com a cura do Gustavo. Deus não disse não, mas eu acho que é um espera, sabe? Por isso que eu tenho fé na cura do Gustavo. Vou continuar, mesmo que ele não me diga não, eu vou continuar acreditando em Deus sempre. Eu não vivo sem ele, eu não faço nada na minha vida sem conversar com ele primeiro. Então, aqui, né, Sani, a gente pode aplicar aqui, digamos, a esse caso específico, né, que é o quanto nós, como igreja, temos orado, né, juntamente com vocês, pela vida do Gustavo, né, a questão, assim, de, mesmo estando nessa espera, nessa expectativa, né, a gente não sair dessa dependência de Deus, né? Continuar dependendo dele e vivendo um dia de cada vez, como Deus falou para Paulo, olha, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Né? Sim, pastor? Sim. O Mateus comentou aqui, ó. Eu já passei por uma situação de receber um não de Deus. No começo não entendia, mas depois consegui ver que Deus estava me dando um livramento. Na mesma linha do que a Elisângela colocou, né? E eu creio que podemos fechar assim, né? Com esse pensamento, com as experiências dos nossos irmãos aqui, Com né? certeza, humildade e total dependência de Deus, e entender que o não de Deus é sempre para o nosso benefício. Deus tem sempre um propósito para todas as coisas. E sempre me vem à mente também aquela passagem em que Jesus fala para João, que ele disse, João, tu não entendes agora isso, mas entenderás depois. Tem coisa que a gente não entende na hora, mas depois, quando nós vemos o quadro completo, a gente pode compreender que, de fato, a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Bem, vamos passar para o nosso segundo tópico aqui, que é a respeito do exemplo, né? Deus nos usa como exemplos, né? E nesse caso aqui, nós temos quem é citado como exemplo é o próprio Moisés. Então, nós saímos de um exemplo aqui anterior, Paulo, agora Moisés. É só gente que, né, falando de forma até, assim, é só gente que teve pouca experiência com Deus, né? São os expoentes, né? Imagina, da Paulo palavra, e agora Moisés representava Moisés. a lei, né? Então, Moisés, aquele quem Deus falava assim, com ele eu falo como se cara a cara. Né? É claro que ele nunca viu o rosto de Deus, mas é a expressão de alguém que tinha muita intimidade com Deus. O ponto 2 começa o seguinte, página 68. Dizemos aos membros da igreja que Deus não tem filhos prediletos. E isso é uma grande verdade. O segundo personagem do nosso texto inspirativo é Moisés, grande líder da nação israelita. Deus poderia ter revelado o erro de Moisés junto às águas de Meribá. Aliás, Deus poderia ter, não é revelado, Deus poderia ter relevado o erro de Moisés junto às águas de Meribá no deserto de Zim. Quando lhe mandou falar com a rocha, ele nervoso bateu nela por 2 vezes. E Deus o honrou diante da congregação, fazendo jorrar a água da rocha, mas por causa desse episódio, Deus não pôde entrar, aliás, Moisés não pôde entrar na terra prometida, nem Arão, seu irmão. Aqui é o resumo deste episódio, então,
em que Moisés, ele, por estar num estado emocional, na hora pressionado pelo povo, o povo incomodando, ele meio que ele perde a cabeça e ele executa uma ordem de forma diferente a que Deus tinha dito. Existem algumas passagens na Bíblia que dizem assim, puxa, mas é uma coisa tão pequena aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não foi, né? Não foi. Assim, quando a gente olha também o episódio de Ananias e Safira, já aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, que a questão parece tão simples, né? É uma diferença de valor de venda da propriedade, uma mentira, na verdade é uma mentira, né? Mas uma mentira em cima de algo que não era obrigatório. Não havia nenhum mandamento de que eles precisassem vender as propriedades e colocar aos pés dos apóstolos. Mas eles decidiram fazer isso, mas combinaram lá um valor diferente e morreram ali os dois, né? Morreu primeiro o Ananias, depois a esposa, e na frente de Pedro e dos demais ali, por mentir ao Espírito Santo. Essa é a expressão, né? Mas tão radical, porque se a gente fosse fazer, né, é claro que isso foi um fato que a gente não vê mais na narrativa bíblica e não podemos nem dizer que isso vai acontecer hoje, né? Mas me parece que um paralelo com relação àquilo que aconteceu com Moisés aqui nesse episódio, né? Como Deus leva a sério algumas coisas que parece que para nós não são tão importantes. Mas nós vamos ver que em Deuteronômio 2, 23 a 29, Moisés pede a Deus para que Deus reconsidere. Ele tinha o desejo de entrar na terra. Mas, pastor, o que dá para nós entender disso aqui também é que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não tem prediletos. Deus não tem, esse é meu filho diferenciado. Deus não tem diferenciação no trato com ninguém. Com relação ao personagem, a pessoa de Moisés, Deus não negocia valores. A quem é muito dado, muito será cobrado. Então é delicado. Cada vez que a gente ocupa vamos dizer assim, se algumas pessoas enxergam dessa maneira, ascendência de autoridade espiritual, mais tu vai ser cobrado, e o senhor sabe que eu levo isso tão a sério, não que eu seja a perfeição, nada disso, mas cada vez mais eu me enclausuro dentro de casa para não errar, com medo de errar em função do cargo que a gente desenvolve. É aquela ideia de que quem é muito dado, muito será cobrado. Né? Então, quer dizer, não é fácil, é delicado, né? E Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O maior amor que Deus poderia mostrar para nós e que ninguém faça o que Ele fez, foi dar o seu filho, ponto. Essa é a maior prova de amor que já existiu. A partir daí, nós temos que entender que Ele é Deus, que nós temos que ser humildes, que nós somos servos e que temos que ser exemplo. Agora, há falhas, há tropeços no caminho, há percalços, com toda certeza que sim. Os personagens bíblicos demonstram isso. O próprio Moisés, que acabou de ler agora, o próprio Davi, enfim, quantos personagens erraram. Mas é interessante entender que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não privilegia ninguém, né? E que Ele não negocia valores. A quem Ele muito dá, muito Ele vai cobrar. O texto que nós estávamos citando, então, Deuteronômio 34, 4 e 5, diz assim, no finalzinho do 4, mas você, Moisés, no caso, né, não atravessará o rio, não entrará naquela terra. O verso 5, Deuteronômio
34. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor lhe dissera. Então, mais um não de Deus aqui, né? Mais um não de Deus. Que, nesse caso, inclusive, de Moisés, que a gente está falando, né? É uma coisa que é uma prerrogativa exclusiva de Deus mesmo, né? Ele pode ser que até aos nossos olhos a gente o considere duro, mas ele tomou essa decisão, né? Talvez, né, Luiz, pelo alto cargo mesmo que Moisés exercia. Aí, talvez, essa questão que a gente acabou de falar, a quem muito é dado, muito será cobrado, são determinados erros e atitudes que talvez, se pegar o meu filho, que tem 8 anos, né, ele fizesse, Deus até tratasse de uma forma. Mas, para quem tem mais entendimento, ele, de repente, vai dizer assim, não. E Moisés era quem falava com Deus face a face. Isso não se trata de privilégio, pastor. Não. Mas é a ideia de que, assim, que é bíblico, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Por exemplo, o senhor citou o exemplo do Arthur ali no caso. É uma criança. Sim. Então, se Deus pode tratar ele de uma outra forma, de outra maneira... Ele está sendo justo até, né? Em função das limitações dele, da infantilidade, da criancice, de ser nécio, agora sim. Como Paulo disse lá, né? Fui nécio. Né? De ser nécio. Agora, ao senhor, que é o pastor presidente da igreja, Deus não vai tratar da mesma forma, ele vai te cobrar. Moisés era um homem experimentado. Moisés era um homem que conhecia Deus, como o senhor falou aí, né? Tem versículos bíblicos que diz que ele falava com Deus face a face. Embora isso não seja literalmente, porque Sim. ninguém jamais viu a Deus. Ele até pediu para ver Deus, Deus permitiu que visse pelas costas. Né? Mas é a força de expressão de alguém que, assim, ó, isso, como nós estamos próximo. Como nós estamos conversando aqui. Exatamente. Porque Deus fala isso para Miriam, que é a irmã de Moisés, e para Arão, quando houve aquele questionamento, né? Eles questionaram, será que Deus só fala por meio de Moisés? Aí Deus fala assim, olha, com os profetas, com muitos eu falo por sonhos, eu falo agora com Moisés, eu trato direto. Face a face. É isso, essa expressão é o trato direto, né? E aqui nós vemos que o pastor escreveu, no finalzinho aqui, ele diz assim, ó, precisamos nos arrepender urgentemente quando confrontados com o nosso pecado. O que ele quer dizer com isso? Moisés era um homem trabalhado na vida com Deus, um homem altamente experimentado, um homem que representou a lei toda do Antigo Testamento. Tanto que foi ele que apareceu no monte para Jesus, representando a lei, fechando toda a lei na pessoa de Jesus. Né? No entanto, Moisés pecou aqui. Pecou porque não fez como Deus dissera. Se fosse o Arthur, não. Se fosse o Arthur, jogasse uma flecha, talvez Deus trataria diferente. Mas ele era o pastor no momento. E ele era experimentado. Então, quando se enxerga que errou, não é o tempo que tem de ser crente, que isso vai te privilegiar de alguma coisa. Não, tu tem que reconhecer que errou, te arrepender, pedir perdão, e se for o caso, confessar, para restabelecer a tua aliança para com o Senhor, porque não é Ele que se afasta de nós, mas nós, em função do nosso pecado, é que nos afastamos do Espírito Santo. Nesse caso, especificamente, né, até... quanto mais tempo de cristão, quanto mais conhecimento, vai até virar, de certa forma, né, contra a gente nesse aspecto, né? Maior vai ser a nossa responsabilidade. A pergunta aqui da aplicação é, será que por vezes não temos esquecido que o mesmo Deus misericordioso é também um Deus exigente que requer fiel observância a seus princípios e determinações, né? Então, ontem nós falamos na palavra a respeito do fruto do Espírito, né, sobre fidelidade, né, fidelidade, essa constância de nós sermos fiéis, de nós encararmos como uma corrida não de 100 metros rasos, mas de uma maratona. Deus
espera algo de nós, né? Que sejamos fiéis. Para nós fazermos uma ponte aqui para o terceiro e último ponto. Fiéis é a fidelização, o senhor falou na pregação. Né? Fidelização. Fidelização é permanecer sempre com o mesmo, né? É exclusividade, essa ideia, inclusive, de exclusividade, de prioridade. Por exemplo, eu tenho lá em casa uma TV a cabo já há mais de 10 anos. Isso é uma prova de fidelização, né? Então, como é que Deus quer? O que Deus quer de nós, então? E essa ideia que a palavra pistes tanto vai no sentido de fé, fidelidade, né? Crer, né? Mas é isso aí, gente. Vamos ver aqui com o pessoal que está participando com a gente, aqui ao vivo, neste momento, né? Esse exemplo de Moisés choca vocês, pessoal? Também, como a gente sempre vai falar aqui desse exemplo, às vezes traz um choque, né? Puxa, eu não sabia que era assim. Puxa, Moisés, mas Moisés, gente, como é que é isso, né? Como é que é? Vamos ver aqui. William, temos mais alguma participação? Tu poderia dar para nós agora aí de repente, como é que estamos também na nossa enquete, né? Sim, inclusive, né, pastora, é que a gente pensa, como o senhor comentou aí, a gente pensa, né, mas Moisés, o cara que, como vocês estavam falando, o cara que falava face a face com Deus. O cara que abriu o Mar Vermelho, né? O cara que abriu o Mar Vermelho. Não, é que ficou 40 dias em cima do monte falando com Deus. Então, a gente pensa nisso, mas é essa questão que está sendo comentado. Deus, ele não passa a mão em cima de ninguém. E quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Então, realmente, a gente às vezes tem essa visão de que mas ele é um baita homem de Deus. Então Deus quer dizer que ele vai passar a mão por cima de tudo que for fazer? Não, né? E sobre aqui os comentários, a Sani questionou: será que Moisés duvidou de Deus? E sobre a enquete, para já passar de volta para vocês, temos aqui com a pergunta, né? Você já recebeu um não de Deus? 90% das pessoas respondeu que sim e 10% que não. Então, 90% das pessoas dizem que já receberam um não de Deus. Então, estamos juntos aí, né? Eu já recebi não de Deus. Já recebeu o não de Deus, Luiz? Já muitas vezes eu recebi não de Deus. Pode repetir de novo a pergunta da irmã Sânia e irmão William, por gentileza? Claro, professor. A pergunta é: será que Moisés duvidou de Deus? Essa questão de Moisés e Deus, né? Para o nível de intimidade que os dois tinham, não dá para a gente cravar, né, que é uma questão de dúvida. Me parece assim que Moisés, naquele momento de tão irritado, porque se a gente for ler a história, ele realmente perdeu a paciência, não com Deus, com o povo. Sim. E ele se deixou levar, né? Isso aí. E, tipo assim, me pareceu um caso mais impensado, por isso que eu digo que talvez nós, assim, puxa, mas só por isso, né? O senhor pensou exatamente o que eu queria responder. É isso aí mesmo. Então, eu colocaria mais assim, Sani, que como nossos atos, muitas vezes, no momento de ira, são perigosos. Como os nossos atos no momento de ira são perigosos. Como a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes no momento em que a gente está ali perdendo a paciência, porque a gente pode cometer algo irreversível. Né? Porque dúvida de estar falando com Deus, de ter comunhão com Deus, Moisés não tinha nenhuma. Não, ele tinha muita experiência com Deus, eu acho que dúvida não, Sani. Eu ficaria assim, realmente ele ali no calor do momento. E o que acontece? A gente poderia abrir um parênteses aqui, uma janela, e a outra coisa é que essa rocha, ela simbolizava Cristo, né? Simboliza Cristo, a rocha é Cristo. Então é como se o próprio Cristo estivesse ali no meio deles e pedra angular, né, ele tivesse ferido, né, Cristo. Então
É algo que realmente, assim, Moisés poderia ter ficado sem essa, né? Mas realmente no momento de ira, no momento ali, ele acabou colhendo isso para a vida dele, né? Predominou a humanidade dele, né? Isso que ele era um homem manso, né? Era um homem manso, mas vê que até o homem manso pode, né, chegar numa hora em que a sua longanimidade estica o elástico E e, arrebenta. né? Então, eu acredito que não, viu, Sani? Até porque já tinha, né? Eu acho que esse seria o segundo momento. É que nesse episódio aqui, eu não reli hoje a passagem, mas tem um momento que Deus pede para ele falar, eu acho que é nesse caso aqui, né? Porque tem um momento que Deus pediu para ferir a rocha, ele feriu, saiu água. Nesse, Deus tinha pedido para falar e ele feriu, né? Está muito mais associado, né, a ele fazer diferente do que Deus tinha pedido. Tipo uma desobediência. Né? Está muito mais associado a isso. Certo, Sani? Eu acho que é por aí, né? Bem, vamos para o ponto 3, né, que de alguma forma o pastor Luiz já deu uma abordadinha aqui, meio que assim, né, por tabela, que é a questão de que Deus não tem filhos prediletos, nós já falamos aqui no início do ponto 2, mas ele não passa a mão por cima. Aqui o exemplo do ponto 3 é Davi. Davi passou, nos visitou várias vezes aqui, em vários momentos ao longo desse trimestre, né? E o que a gente pode ver aqui na lição, no ponto 3, né, que mesmo Davi, com todos as suas prerrogativas, Davi com todas os seus qualificativos, ele também recebe aqui um não de Deus no que diz respeito à construção do templo, né? A construção do templo. Davi tinha um sonho, que era tirar a arca da aliança de dentro de um tabernáculo, que era o tabernáculo que vinha, né, desde Moisés, essa prática, era uma tenda. E Davi tinha esse sonho de construir um templo e ali dentro desse templo abrigar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então, a gente vê que a boa intenção só não basta, né? Não basta. É interessante que nesse episódio, até mesmo o profeta Natã acaba se enganando, né? Podemos dizer que determinadas manchas na vida poderá até limitar a ação de Deus nessa pessoa. Determinadas manchas, porque Davi queria construir o templo. Era algo bom. Ótimo, tanto que Deus aprovou o pensamento, né? Deus disse assim, não, eu concordo, acho que tem que fazer mesmo, e assim mesmo, mas tem um detalhe, não vai ser por ti. Porque as tuas manchas de sangue nas mãos não permitem isso. Então, determinadas manchas na nossa carreira espiritual podem limitar muito o mover de Deus em nós. E assim eu penso baseado nisso aqui. O próprio Natã, o profeta, né, que acompanhava Davi, tinha acompanhado Davi também no episódio do seu pecado e tudo mais, mas é interessante que Davi ele não foi desqualificado para construir o templo necessariamente pela questão do seu pecado, né? Mas a expressão é que ele era um homem que viveu num tempo de muita guerra. E Davi, ele começou como sendo ali um guerreiro, desde o episódio, né, lá com Golias, quando ele aparece a primeira vez ligado ao exército de Saul ainda, depois ele passa a estar nas campanhas do exército de Saul, e ele teve por hábito a sua vida inteira ser um guerreiro, né? Davi era rei, mas Davi era um guerreiro, foi um guerreiro, né, Luiz? Davi sempre... Foi um grande guerreiro, né, pastor? Então, mas tem um detalhe, né, pastor?
Davi teve a ideia, Deus aprovou, mas não deixou ele construir. Mas, no entanto, nós vamos perceber aqui também na revista, que no final da sua vida, já fechando as cortinas do teatro da vida, Davi ainda convoca os seus liderados e anuncia os preparativos detalhadamente para a construção do templo. Ele só não fez, ele só não executou, mas deixou tudo pronto para que isso acontecesse. O projeto, tudo, né? E os materiais. Mas isso mostra como Davi soube lidar com o não de Deus. É verdade. Ele poderia, ao receber um não de Deus, fazer bem sim. Né? Eu não posso construir? O que é? O meu filho, não, deixa que ele corra atrás. O coração de Davi, nesse sentido, era um coração reto diante de Deus. Né? Ele deu da sua fortuna pessoal para a construção do templo, serviu de exemplo. Os líderes fizeram o mesmo e o povo também fez o mesmo. Salomão, então, né? O filho, que foi um homem que viveu em tempos de paz, não tinha as mãos sujas de sangue, vamos usar a expressão aqui que foi usada pelo próprio Deus para impedir que Davi construísse o templo. Então, Salomão constrói. Mas os recursos, realmente, os recursos vieram do planejamento estratégico e de todo o provimento que o próprio Davi, então, ele trabalhou para prover. Né? Então, a gente pode tirar aqui lição do ponto 3, que Deus não compactua com o nosso pecado, como está aqui, né? E Ele pode sim nos dizer não, em função de algumas limitações que nós mesmos vamos criar ao longo da caminhada. Né? Mas Deus não perdoa? Perdoa. Deus esquece? Deus também esquece, mas existem questões que Deus pode, a exemplo aqui de Davi, dizer um não, porque Ele é soberano e Ele é justo em todas as suas decisões e em todos os seus caminhos. Bem, nós vamos caminhando agora para a conclusão. E aqui, a conclusão nos traz, então, verdades essenciais sobre quem somos diante do grande Deus que nos criou e nos orienta diariamente em nossa caminhada. Gostaríamos que todas as nossas orações fossem respondidas com um sim, não é verdade? Mas de vez em quando Deus nos diz não. Isto é, nos mostra o nosso limite. Claro que humanamente não gostamos dos nãos de Deus, mas quando nos submetemos à sua vontade, compreendemos que a resposta divina negativa nunca é impedimento, e sim uma oportunidade para que Ele opere grandes e tremendas, coisas grandes e tremendas em nossa vida e através de nós. Então, nessa reta final da lição número 12, o que mais te marcou, assim, Luiz, nessa lição? Eu sei que essa aqui não é uma lição, ou se fosse uma pregação, tipo assim, não é a pregação do que a igreja, glória a Deus, aleluia. Todo mundo fica, pois é, né? Porque ninguém quer o não. A lição que eu tiro desta lição, pastor, é aprender a ser humilde, a descer do pedestal, a reconhecer as nossas limitações e entender a nossa total dependência de Deus. Que nós possamos caminhar com passos firmes, rumo ao céu, na direção de Jesus, entendendo que Ele é o Senhor e nós somos servos, sempre dependendo dEle e sempre sendo humilde na sua presença e na presença de todos. Que Deus nos ajude e nós possamos terminar bem a nossa jornada aqui.
O pessoal aí de casa, William, como que está o impacto dessa lição que vem assim, muitas vezes como, né, vamos dizer assim, um soco, né, para nos dizer, um soco na gente, que, ó, espera aí, nem sempre é assim, né, embora nós vamos ouvir muito mais sims, né, gente, muito mais sims do que não, e Deus nos promete uma vida de vitória em vitória, mesmo passando pelos nãos. Como é que está aqui a repercussão, então, entre os nossos alunos, o pessoal que está dentro aqui do nosso grupo do Telegram, da EBD Online? Sim, pastor. A gente não gosta, né, de receber nãos, mas como já foi até citado no início da aula, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? Como é o tema dos nossos jovens do RM12. E, então, assim, os nãos de Deus, eles são para nos ajudar também, né? E sobre a repercussão, a Sani colocou aqui, ó, perceber que sempre atrás de um não, Deus tem um propósito. Ela menciona aqui. E acho que o Mateus está digitando. Agora, enquanto o Mateus está digitando aí, assim, a Sani, ela está, digamos assim, acertando na mosca, né? O propósito de Deus, né? É o propósito. O propósito de Deus, os propósitos de Deus estão sempre acima. Os planos, os projetos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, gente, não é para anular a fé, não é para nós deixarmos de pedir, não é. Jesus vai falar a respeito da parábola daquela viúva que persistia em clamar diante do juiz, e ele dá esse caso, né, essa situação da viúva como um exemplo para nós, dizendo que nós devemos agir como ela, pedir, com insistência, né, mas sempre sabendo que a última palavra é de Deus e que Ele é soberano. Quando a nossa vontade coincidir com a dele, vai dar tudo certo. Né? Quando a nossa vontade não coincidir com a vontade dele, que é soberana, a gente vai ouvir um não, e esse não é para o nosso bem. Escreveu mais alguém aí? Sim, o Mateus concluiu a mensagem dele, ele colocou aqui. É muito bom quando somos expostos à verdade. Toda uma estrutura de mentiras cai por terra. Muito bom. É isso aí. Gente, nós precisamos encerrar, né? Estamos chegando aí perto de 1 hora já, né? Eu acho que 1 hora já de aula, né? Então tá bom. Vamos para o resultado da nossa enquete? Sim, pastor. Então encerramos a enquete com a pergunta: você já recebeu um não de Deus? 91% das pessoas disseram que sim, que já receberam, e 9% disseram que não receberam um não de Deus. Muito bom. Então, ao longo da caminhada, é isso. Estejamos preparados, né, com maturidade para receber um não, se ele vier, mas não desistir e permanecermos firmes. Então, nós queremos agradecer a sua participação, agradecer a participação do pessoal que está com a gente acompanhando essa lição até o final, tanto o pessoal ao vivo, como também o pessoal que está aqui no domingo agora, assistindo até o fim. Você pode colocar os seus comentários aqui no chat. Nós vamos estar, mesmo aí no domingo também, interagindo daí pelo chat com aqueles que vão entrar no momento da transmissão dessa aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Luiz, por mais essa participação nessa lição. Obrigado, William, tá? Estiveram com a gente aqui nessa transmissão. O Rian, também a Lenusa, hoje até de cameraman, e também o Arthur. O Arthur também hoje ajudando aqui de cameraman. E todos vocês que participaram com a gente aqui ao vivo também dentro do canal do Telegram.
Que Deus abençoe e vamos concluir ouvindo essa música que nós abrimos a aula de hoje, do Paulo César Baruch, falando a respeito de, muitas vezes, Deus nos diz um não, né? Mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. O pessoal que está no Telegram, continue conosco aí, viu? Participando. A gente, já, vamos continuar a nossa interação aqui dentro do grupo. Vamos ouvir a música? Está no ponto, Rian? Pode largar. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima EBD. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas